Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera. Surpresa, peguei vocês de surpresa em plena segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024, semana de Champions. Esse vídeo aqui tem algumas informações importantes, algumas novidades de bastidores e a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos interessantes. Antes de mais nada, esse é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Espalha para os amigos, compartilha o vídeo, enfim, faça propaganda aqui do Finestra Bianconera e ajude a você mesmo, porque o canal é para vocês, como eu digo, e lógico, né? Já ativa o sino após a inscrição e lembre-se que dezembro está aí, vai ter um sorteio da camisa oficial da Juventus aqui no canal, mas para isso tem que ser inscrito, não vai perder tempo. E por falar em tempo, a partir de hoje, esse aqui é o novo personagem no canal, o Tempo, porque o tempo é o senhor da razão. Um dia vocês vão entender o que eu vou falar. Então, roda o tempo, o senhor da razão tá subindo. Vamos deixar ele aqui. O senhor da razão vai fazer parte do Finestra. Bom, vamos lá. Algumas notícias verdadeiras, outras nem tanto, outras surpreendentes. E eu tenho aqui uma notícia péssima para iniciar bem essa semana de Champions. O McKennie pode ficar fora desse jogo, treinou separado, assim como o Vlahovic. Portanto, o McKennie deve ser um desfalque, ele que vem jogando bem. Um a mais, um a menos, né, para melhorar a situação do Mota, não faz diferença. Então, que fase, né? Dizem que no futebol usa-se muito isso, a bruxa está solta, né? E, infelizmente, muito provavelmente, o McKennie, que é um jogador que está atuando bem, não vai poder ajudar a Juventus, não vai poder jogar lá contra o Aston Villa em Birmingham. Já eu falo desse jogo, hein? Bom, outra notícia é que o Cabal vai operar com a mesma equipe médica que fez o intervento cirúrgico no Bremer, na mesma cidade, na França, em Lyon. O Cabal que está fora da temporada, e eu tenho uma notícia de bastidor sobre um mercado que envolve o Cabal, já vou falar disso. E vou primeiro falar aqui, pela primeira vez no canal, vocês que estão acompanhando as últimas semanas, sobre o Zirkzee, que vem pipocando essas notícias cada vez mais, o Zirkzee próximo da Juventus, o Zirkzee na Juventus. Eu fiz um vídeo a semana passada, se eu não me engano, que eu falei que no mercado de janeiro a Juventus deve fazer 3 aquisições, né? 2 defensores e um atacante, ou só 2 defensores. E eu tenho a seguinte notícia para vocês, muito bem verificada. Esse vídeo eu tinha que soltar mais cedo, não consegui. Que a Juventus deve fazer apenas 2 negociações no mês de janeiro, e as 2 são da defesa. Um zagueiro e um terzino para compor justamente o Cabal, que eu acabei de dizer. O zagueiro, a negociação segue acontecendo com o Skriniar, eu confirmo isso. O que está ainda não travando, o que está demorando para chegar no acordo é a questão salarial. Lembrando que é por empréstimo o Skriniar. E o jogador terzino para o lugar do Cabal, o que me foi dito é que é um jovem holandês. Me garantiram que esse jovem holandês pode ser aí o substituto do Cabal, e aí talvez um empréstimo com opção de compra. Mas é isso. E o que tem a ver o Zirkzee com isso? Que hoje, mais uma vez, em tudo que é portal, alguns amigos meus que têm Twitter me reportam isso, eu não uso o Twitter, que o Zirkzee voltou a pipocar. E eu falei para vocês que eu não sei de onde tiraram isso, talvez pelo fato de que o Zirkzee quer trabalhar com Mota. E é um fato que o Zirkzee está se propondo a trabalhar de novo na Itália, a jogar de novo na Itália e jogar com o Thiago Motta. Isso é um fato.
E eu tenho uma novidade sobre o Zirkzee. Muita calma agora, hein? A Juventus vai sim tentar o Zirkzee por empréstimo em janeiro, mas não é a prioridade do mercado da Juventus. Vou explicar. Primeiro, o zagueiro e o Tercino. Essa vai ser a dedicação máxima do Giuntoli em janeiro. O Skriniar e o Tercino, que me falaram que é um jogador holandês, um jovem holandês, não me falaram o nome, nem o clube. Conseguiu fechar com esses dois, aí vai tentar o Zirkzee por empréstimo. Porque até lá, acredita-se que o Milik já esteja recuperado. Bom, fui bem claro. Então existe pela primeira vez, eu sempre falo, quando tiver verdade eu vou falar, existe pela primeira vez um empenho da Juventus em relação ao Zirkzee, mas atenção, é um empenho bem secundário em prioridades. Primeiro ela vai tentar garantir, ela vai fechar com o zagueiro que deve ser o Skriniar e o Tercino para o lugar do Cabal. Feito isso, aí ela vai fazer uma pressão para negociar com o Manchester por empréstimo apenas a chegada do seu Zirkzee, tá certo? Então se o Zirkzee vier para a Juventus, só depois de acertar com os dois defensores e só viria por empréstimo. Mas assim, vai fazer aquela força, mas pero no mucho. É a informação que eu tenho, então que fique aí já para os próximos meses, para o próximo mês, né, dezembro, para que vocês fiquem já sabendo qual é a real situação do Zirkzee. E não deve avançar em relação a isso, porque a prioridade é a zaga, vocês sabem muito bem disso. Bom, eu vou falar um pouco desse jogo do Aston Villa, pitadinha histórica. O ano de 1983, a Juventus, que muitos dizem que não tem tradição na Europa, o Aston Villa era o campeão europeu, a Juventus foi até lá, jogo de ida, e bateu eles por 2-1. Gols do Paulo Rossi, os mais novos já ouviram falar do Paulo Rossi, que já faleceu, o cara que fez os gols no Brasil na Copa de 82, enfim, e tirou o Brasil da Copa. E o segundo, numa jogada bonita do Boniek, do Bétega, né? Lembra que eu mostrei uma camisa aqui do Bétega? Paulo Rossi faz 1-0, o Aston Villa empata, né? Mas depois, no segundo tempo, o grande Michel Platini, numa bela jogada, faz toda lá a serventia para o Boniek fazer 2-1 para a Juventus. Foi uma vitória gloriosa da Juventus, fora de casa, né? Pelas semifinais da Champions, contra o atual campeão, que era o Aston Villa. E no jogo de volta, foi 3-1 para a Juventus, fora o baile. Eu paro por aqui, porque eu vou lembrar da final contra o Hamburgo, enfim. Torci para o Hamburgo ganhar eu torci para o Grêmio do Renato Gaúcho ganhar do Hamburgo aquela final de Mundial. Bom, enfim. E eu vou terminar o vídeo dizendo o seguinte: tem uma notícia pipocando aí desde ontem, né? Ontem. Vou dar minha opinião rápida aqui. Quem sabe, né? Seria lindo, seria maravilhoso, espetacular, seria mais bonito do que o cometa Halley. Alessandro Del Piero na presidência da Federação Italiana de Futebol. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É mentira, é verdade, é boato? Ninguém sabe ao certo, tá? Quem falar que tá... O Del Piero ainda não se pronunciou sobre isso, é ele que vai falar sobre isso, né? Então eu vou dar minha opinião. Embora a gente queira o Del Piero na Juventus, e eu tenho essa informação que está sendo formada uma nova tríade na Juventus, antigamente era o Moggi, o Bétega e o Giraldo, e eles querem fazer uma com Chiellini, Buffon e Del Piero. Buffon, por enquanto, está na seleção, mas já teria aceitado, assinado positivamente. O Chiellini já voltou para a Sociedade, para o clube, e o Del Piero seria o grande cabeça disso.
Mas eu vou ser bem sincero com vocês, se eu tivesse que trocar o Del Piero da Juventus para pôr ele na federação, eu assino agora. Ia ser um bem danado. E antes que algum anti-juventino venha dizer, você está falando isso porque o Del Piero pode favorecer a Juventus, embora seja um cara honesto, porque não é porque ele é juventino, podia ser o Maldini, pronto, tá bom assim, podia ser o Gattuso. Eu assino embaixo, põe o Maldini para ser presidente da federação, o ídolo do Milan. Gente competente, gente que entende de futebol, gente que respira futebol. O Del Piero ia trazer um bem... A parte que ele é um vencedor fora de campo, né, instalado ali nos Estados Unidos, o Del Piero ia fazer um bem danado para a imagem do futebol italiano. Bem relacionado, entendeu? E claro, para um cara que foi jogador, né, ia sim olhar com carinho de a base da seleção italiana não é tão ruim, tem trazido resultados. E a gente sabe que, por uma questão financeira, os clubes preferem encher os seus elencos de estrangeiros, né? Porque por causa que é mais barato. Enfim, minha opinião, ia fazer um bem danado para o futebol italiano e ia ser um grande passo para renascer o velho futebol italiano de um modo geral. Eu não estou falando de Juventus agora, estou falando do calcio italiano, da Série A como um todo. Tomara que isso seja verdade, eu não posso falar nada para vocês, quem pode falar é só o Del Piero, e eu espero que isso possa se tornar uma realidade, porque onde há fumaça, há fogo, tá certo? E onde tem ouvintes do Finestra, tem que ter like. Acho que a gente se vê amanhã, não sei. De qualquer forma, se a gente não se vê amanhã, quarta-feira, depois do jogo, sem McKennie, com 200 desfalques. Eu vi hoje que o Kopp Miner jogou com 38 graus de febre. Não vou falar sobre isso, porque senão vão dizer que eu fico defendendo o cara. Para mim, com febre ou sem febre, o jogador tem que dar o seu melhor, né? Eu gostei da contratação do Kopp Miners. Mário. Like no Finestra, a gente se vê, portanto, depois do jogo contra o Aston Villa, salvo alguma coisa interessante, de repente amanhã Del Piero é eleito o futuro presidente, já pensou? Aí eu faço um vídeo. Senão a gente só se vê na quarta-feira depois da partida. Boa segunda-feira a todos. Forza Juve, fino alla fine. Vem Del Piero.